Hey ho! E aí galera, tudo bom? Hoje em dia tá na moda caçar comunista e mandar aquele vai pra Cuba, né? Vai pra Cuba! Mas antes existia um país comunista que era bem maior que esse. E quem acabou com esse país foi o rock, mano. Mas não é esse rock aí que você tá pensando, não. Adrian! A União Soviética já não ia muito bem das pernas, mas quem meteu o prego no caixão foi o Rock versus Ivan Drago, cara. E senhoras e senhores, quem é Ivan Drago? Bueno, hoje é dia de rock, bebê. Rock 4 foi o primeiro filme que eu lembro de ter pegado na locadora. Eu fui com meu irmão e a gente escolheu o primeiro filme para poder estrear o nosso videocassete. Eu me lembro até hoje de ir na locadora e voltar com o VHS na mão. Eu não me lembro direito qual ano era, mas eu acho que era lançamento. Então é lá para 86, coisa assim. Eu só sei que eu era criança. E naquela época, na verdade, meu pai era muito legal, porque ele me deixava ver Predador, Aliens, Exterminador do Futuro, Rambo 3, Robocop, que um cara explode. E eu tinha 8 anos, cara. E ele, na verdade, tinha um salão pra cortar cabelo de clientes. E o que acontece é que ele botava esses filmes pra galera ver. Só que um pessoal passava lá só pra ver o filme. Todos esses filmes que ele pegava de uma maneira não muito, digamos, honesta. Eram filmes piratas. Na época não era fácil você conseguir os últimos lançamentos, assim. Ele arrumava de uma maneira meio estranha, assim, pirata. E o salão enchia, só que metade era pra cortar cabelo e metade era só pra ver o filme. Isso aí gerou tanto problema que algumas locadoras chegaram a denunciar o meu pai. Só que aí o que acontece? Chegava a polícia lá e acabava cortando cabelo também e assistindo os filmes. Você sabe como é que é cidade pequena, né? Cidade pequena é outra pegada. Na década de 80 os filmes eram um pouco mais preto no branco, não tinha esses heróis atormentados e essa pegada mais psicológica que hoje em dia a gente já vê nos filmes. Então ninguém imaginava que esses caras, como Schwarzenegger e Stallone, iriam sumir nos anos 2000 e só iam voltar agora, já segurando a bengala, meio que pro público saudosista dessa época, onde os filmes eram um pouquinho mais simples, na verdade. Nessa época os personagens não eram muito atormentados e eles não ligavam de matar 1 bilhão de pessoas. Schwarzenegger já matou em um filme mais gente do que muito herói aí na carreira inteira. Esses filmes, na verdade, a galera resolvia tudo no braço. E o Ivan Drago era o adversário de Rock no Rock 4, que é um filme bem preto no branco, que não deixa dúvida de quem é o herói e quem é o bandido. E também deixa bem claro quem é o pacificador e que no final resolve acertar tudo. Quem faz o Ivan Drago é o Dolph Lundgren, que era um cara que ninguém conhecia. Na verdade foi o primeiro filme onde ele teve certa projeção. Depois ele fez He-Man, que é um filme bem ruizinho, mas que eu tenho um certo carinho, porque eu também assisti quando eu era criança. Um filme que usa um recurso muito normal hoje em dia, que é aquele lance assim: vamos fazer um filme de fantasia? Vamos. A gente tem dinheiro? Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro para efeito especial? Não tem. Então manda pra Nova York, cara. Boa. Só que no caso do He-Man, nem pra Nova York eles tinham dinheiro. Então mandaram pra uma cidadezinha do interior mesmo pra ficar mais fácil, já que não tinha grana pra fazer Eternia. O Dolph pode parecer um cara gigantesco e todo bravo, mas na verdade ele é um cara bem legal. E ele conseguiu encaixar perfeitamente no filme. Não que ele seja um ator muito bom, a carreira dele é lotada de, digamos, filmes bem zoados. Mas no final o cara é gente boa. Então não tô falando que ele é brilhante, mas quando você pega um cara que acerta no papel, mesmo quando o cara é mais ou menos, fica bacana. Tipo o Schwarzenegger, que também não é um super ator, mas no Exterminador do Futuro 2 ele ficou perfeito. Ou o Stallone com Rock e com Rambo. E vamos falar sério, ninguém tá pedindo um Oscar pra nenhum desses caras, né? Mas o Dolph, na verdade, ele é um cara bem desenvolvido. Ele é faixa preta em karatê, ele tem mestrado em engenharia química, sabe dançar, toca bateria, ele é diretor e tem uma respeitável carreira aí de filmes que vão diretamente pra locadora, quando tinha locadora ainda, né? Nessa época, ir diretamente pra locadora era tido como uma coisa de filme ruim, mas hoje em dia, quando a gente tem Netflix e serviços de streaming, não passar no cinema não é exatamente uma condição pra uma coisa ruim. Tem vários filmes que foram diretos pra Netflix, por exemplo, que são realmente muito bacanas. Um filme não passar no cinema não é um absurdo assim, entendeu? Mas sim, esses filmes estavam longe de ser bons, tá? O cara não é exatamente um super ator. Hoje em dia ele faz pequenos papéis, como reviver o Ivan Drago em Creed 2, que é a sequência da história do filho do Apollo Doutrinador, e também fez uma pontinha no novo filme do Aquaman, que tá vindo aí. Afinal, o cara é um brucutuzão e faz sentido aí em toda a estética do Jason Momoa, né?
E na verdade, apesar de ter ficado perfeito pro papel de Ivan Drago, que é um boxeador soviético, ele passa longe da União Soviética, ele vem da Suécia. Ah, e ele é palestrante de TEDx também. Em uma entrevista muito bacana que eu vi dele, perguntaram pra ele como é que ele conseguiu o papel do Ivan Drago no filme Rock 4. E no Rock 3, o Rock enfrenta um cara que é todo canastrão e fala: eu vou te pegar, eu vou te matar, se você quer um homem de verdade, vem ficar comigo, que é o Clubber Lang, o famoso BA. E ele disse que todo mundo que entrava pra fazer o teste criava meio que um BA, só que russo. E aí ele falou assim: bom, eu vou fazer o que eu sei fazer. E ele entrou lá e só falou tipo 3 palavrinhas como se fosse uma pedra de gelo. E aí falaram: beleza, vai ser esse cara. Como ele já era lutador, ficou mais fácil fazer as cenas de porrada com ele. Inclusive reza a lenda aí que ele deu umas porradas no Stallone de verdade e acabou mandando o cara pro hospital. Só que não dá pra saber se isso aí é só uma história que contaram, só pra dar aquele chance. Inclusive repórteres treinados perguntavam pra ele o que ele achava da Guerra Fria. E ele falava: cara, eu não sei, porque eu sou sueco. A Guerra Fria é Estados Unidos versus União Soviética. Vamos fazer um momento escola aí só, rapidinho. A Guerra Fria, para quem não sabe, na verdade foi um período logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética dividiam o poder mundial. Ambas as nações tinham poder suficiente para explodir o planeta várias vezes, então uma não podia atacar a outra, porque se uma lançasse uma bomba nuclear na outra, a outra também ia lançar, e aí o planeta ia fazer assim. Então o que eles faziam na verdade era ficar financiando guerras em outros lugares, tipo Vietnã, Afeganistão e coisas assim. A Guerra Fria acabou com a dissolução da União Soviética em 91. E a gente teve também a queda do Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria. Era um muro que dividia literalmente a capital da Alemanha em duas, a parte capitalista e a parte socialista. Fim do momento escola. No filme, Ivan Drago representa a União Soviética de tecnologia e ciência na construção de um atleta. E aí você tem drogas, falcatruas, esteroides e por aí vai. Isso colocava os soviéticos como antiéticos, enganadores e trapaceiros. E logicamente os americanos eram todos puros de coração, com o rock lá, cheio de ganas e tal. O que é bem estranho, porque o Stallone chegou a usar aí uns esteroidezinhos para poder ficar bombado. Na época isso era permitido, ok? Não era permitido para um atleta usar, mas para um cara normal, na teoria, não tinha tanto problema. O próprio Schwarzenegger usava antes de competir como Mr. Universo e tal. Na época isso não era proibido, hoje em dia já é. Então o Drago treina com equipamento de ponta, muita ciência, tecnologia e umas droguinhas para dar um boost no cara. E o cara fica uma máquina de matar. Literalmente porque ele acaba matando o Apollo Creed na porrada quando ele vai visitar os Estados Unidos em uma luta exibição. Pra você ter ideia, o Ivan Drago era um boxeador amador e ele mata na porrada o Apollo Creed, que foi campeão dos pesos pesados. Depois, como vingança, o Rock vai até a União Soviética para lutar contra o Ivan Drago. E aí você tem os dois treinamentos dos caras. O Ivan Drago com equipamento de ponta e tal, e correndo na esteira, e o Rock na floresta, cortando lenha, empurrando carrinho, subindo a montanha cheia de neve, pra mostrar aí que um cara é só ciência e o outro cara é puro coração, o nosso querido Rock. Aqui rola uma crítica meio velada, mas nem tão velada assim. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética ganhavam muitas medalhas nas Olimpíadas, porque eram realmente duas máquinas de fazer jogadores e atletas. Só que, na teoria, os Estados Unidos sempre jogavam limpo, enquanto que os soviéticos não. Então essa é uma maneira de falar que os soviéticos roubavam no jogo, entendeu? Mas a gente sabe que não é bem assim, porque tanto americanos quanto soviéticos eram pegos no doping a rodo. Naquela época os filmes blockbuster eram mais preto no branco, você não tinha aquela noção de que o filme iria perdurar por muito tempo. E esses filmes meio que caíram no esquecimento depois de um tempo, e agora eles voltaram com esse revival dos anos 80, revival das músicas dos anos 80, que você pode até ver em Stranger Things, no filme da Mulher Maravilha também vai se passar nos anos 80, reboots, o próprio Creed é a sequência do Rock, a gente já teve regravação de Total Recall com Schwarzenegger, a gente teve um Robocop que ficou uma porcaria, que também é regravação dos anos 80, a gente tem Predador, um monte de Predador saindo aí, que também é um clássico dos anos 80 com Schwarzenegger. Então esses filmes acabam voltando muito para reviver essa criança que a gente tem dentro da gente.
Então ninguém achava que o Stallone Cobra com a narração em português, tem que ser a narração em português, iria ficar tão famoso hoje em dia como o filme cult da ruindade do mundo. Mas quando a gente assiste, a gente acaba voltando um pouco na infância. Então, esse filme que é ruim acaba ficando legal. E a galera saca isso. E aí o que faz? Inventa bonequinho, camiseta, reboot, tudo pra sugar até o último centavo da sua conta bancária. O Ivan Drago marcou a minha infância porque eu assisti 200 vezes esse filme. E apesar de o roteiro ser muito raso, feito um pires, é um filme bacana de ver até hoje. É impossível você não torcer pro Rock dar um cacete nesse russo. A cena final com o Rock discursando para um monte de gente, ginásio lotado de soviéticos, como a gente não deve se destruir e devemos nos respeitar, apesar dos Estados Unidos não respeitar ninguém, devemos nos respeitar e tal. E depois com o comandante máximo fazendo às vezes aí do presidente russo, fazendo aquele tradicional slow clap hands. E aí todo mundo... com a derrota óbvia de Ivan Drago na frente de todo mundo, né? Então assistir Rock, não torcer com ele, não treinar junto com ele, quando ele afasta um carrinho, levanta uma tora de madeira, corta a lenha pra fazer fogo porque tá frio pra cacete, é quase que impossível. E não tem uma coisa mais legal do que ouvir aquela trilha sonora icônica de Rock, de qualquer um dos filmes. Se você tem alguma coisa que você tem que fazer, mas você não quer fazer, tipo lavar a louça com água puta fria, põe a trilha sonora do Rock que não tem jeito, cara. Você vai fazer com o coração. Se você gostou desse vídeo, continua vendo outros vídeos aí. Tem mais alguns pra você e toda semana vai ter um novo aqui, hein? Se você quiser também, se inscreve aqui e aperta o sininho pra você saber sempre quando tem um vídeo novo.